Olá pessoal, aqui é o professor Charles Lima. Vamos à questão 3, como foi falado em vídeos anteriores. Essa aula aqui é direcionada aos meus alunos da Escola Estadual Mendes de Oliveira e, logicamente, serve para quem servir. Essa aula está indo aí para você, né? Acompanhe o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades que estarei postando nele, tá bom? É um canal que não é exclusivamente sobre assuntos de matemática, mas como matemática faz parte do meu cotidiano, resolvi colocar também vídeos sobre essa área que trabalho, tá bom? Então vamos à questão. Sejam as funções f de x igual a 6x e g de x igual a x menos 5. Calculo. Aqui nós temos duas funções, uma que é chamada de f e a outra é chamada de g. Então, são instruções, né? A função é uma relação entre duas grandezas. O que é grandeza? É tudo que pode ser medido, por exemplo, comprimento, área, volume, temperatura e tantas outras coisas que podem ser classificadas como grandezas, tá bom? Na função f, temos aqui uma instrução que diz que é para multiplicar por 6 todo número considerado no domínio da função f, tá certo? Enquanto que na função g, nós temos a instrução que diz que para cada número considerado no domínio dela, a imagem será o número com 5 a menos. Vamos lá fazer até a letra G. Letra A, calcular f de 3. O f de 3, na função f, o argumento da função, que é o 3, será substituído no x. Daí temos 6 vezes 3. O x valendo 3 nessa situação. 6 vezes 3, 18. Letra B. F de menos 2, mesma situação. Na função f, o x vale menos 2, vai ser considerado menos 2. Logo temos o cálculo, 6 vezes menos 2. E isso dá menos 12. Tem a questão do jogo de sinal, aqui não tem sinal, considera positivo, mais com menos, 6 vezes 2, 12. Tá ok? Agora a questão C, uma questão um pouco mais complexa, porém não tem tanta dificuldade assim também. Vocês vão ver que é uma coisa simples de fazer. G bolinha F de 2 é a gente fazer a composta de G com F. Em outra escrita, vou colocar aqui do lado, em outra escrita, é isso aqui, ó. Eu até prefiro essa forma de escrever, mas ali também está valendo, faz parte. Fazer a composta de G com F de 2, tá? Vamos fazer aqui um cálculo auxiliar. Eu comentei sobre isso em vídeos anteriores. Eu gosto de resolver partes, né, mais simples das questões e depois eu devolvo simplificando lá a principal e dessa forma eu acredito que fica mais fácil de entender, tá bom? Aqui, por exemplo, é interessante calcular o f de 2 primeiro, o f de 2. Então, calculando o f de 2, na função f, o x vale 2, logo temos 6 vezes 2, 6 vezes 2, e chegamos em f de 2 igual a 12, tá bom? Agora podemos simplificar essa expressão. A composta de G com F de 2 é a mesma coisa de G de 12. Explicado ali. Essa parte aqui, acabei de substituir. Ok?
g de 12, lá na função g, trocamos o x por 12 e temos 12 menos 5. O que é 12 menos 5? 7. Feito. É simplesmente isso. Vamos à letra D. Aí na letra D nós temos que calcular a inversa da função f. Tá certo? A função f diz que temos que multiplicar por 6. Temos que multiplicar por 6 todo o valor do domínio que for considerado, para que o x ele é real, pode assumir qualquer valor, tá? Nesse caso, eu recomendo fazer o seguinte, né? Vamos reescrever isso aqui, só que chamando o f de x de y. Então, y é igual a 6x. Né? A função está relacionada ao plano cartesiano, onde mostra a relação de duas grandezas que representadas ali nos dois eixos, na abscissa x e na ordenada y, tá certo? O f de x tem a ver com a ordenada y lá no plano cartesiano. Logo, podemos chamar isso aqui de y e o f de x de y, o g de x também. É claro que o significado de ter, né, instruções diferentes, então nomes diferentes, mas olhando cada uma de modo individual, relacionamos ao y, tá bom? Então, ok, só escrevemos isso chamando f de x de y. Fazer em 2 passos, tá? Primeiro passo, vamos trocar as variáveis, que é isso que acontece na função inversa. O que é domínio passa a ser imagem, o que é imagem passa a ser domínio. Domínio são os valores de x e a imagem é o y, tá? Então o y vamos chamar de x e o x vamos chamar de y. Ok, então no primeiro passo, trocamos as variáveis. Segundo passo, precisamos isolar o y. X é igual, olha só, isolar o y, deixa ele sozinho, na igualdade. O 6 que multiplica, passa dividindo. Logo temos que a função é x sobre 6, tá? E aqui nós encontramos a inversa do f, tá certo? Então a inversa do f é x sobre 6. Faz todo sentido isso, porque olha só, a função f mandava multiplicar por 6. A inversa pede para dividir por 6. Então o que uma faz, a outra desfaz. Exemplo, se eu quero o f de 10. O f de 10 é 6 vezes 10. 6 vezes 10 é quanto? 60. Tá bom? O domínio, quando considerado 10 no domínio de f, encontramos 60 sendo a imagem. A inversa, até o nome representa bem isso, a inversa faz o contrário. É a instrução que devolve esse valor ao que ele era antes. Então, se na inversa eu considero o argumento 60, nós vamos ter como imagem o 10. Tá certo? É assim que é na inversa. O domínio vira imagem, imagem vira domínio. Para comprovar isso que eu estou dizendo, olha só. 60, substituindo x, 60 por 6 é igual a 10. Ou seja, fez o caminho contrário. E essa é a ideia. Tá bom? Feito ali. Vou apagar essa parte. Agora vamos calcular
a letra E, que é inversa de G. Agora veja pelo que foi explicado, né, sobre a inversa, alguns cálculos são simples de fazer. Esse aqui, por exemplo, a instrução dizia que tinha que multiplicar cada número considerado por 6. Se vai multiplicar por 6, o inverso disso é dividir por 6. Na função g, que diz que tinha que diminuir 5 a cada número considerado, logo a inversa vai fazer o contrário. Qual é o contrário de diminuir 5? O contrário de diminuir 5 é aumentar 5, tá? Então, a inversa vai ser x mais 5. Porém, vou fazer a explicação de novo, a explicação que serve para qualquer situação, e nela você responde qualquer uma, levando em conta outras mais complexas que podem vir, né? Por exemplo, vamos lá, vamos fazer essa aqui mesmo. Então, a primeira coisa é chamarmos o g de x de y. Ok? Então, y é igual a x menos 5. Fazendo isso em dois passos. O primeiro passo, trocar o y por x e o x por y, e chegamos em x igual a y menos 5. Mas precisamos de uma função, precisamos colocar a equação em função de y. E fazer isso é isolar o y de um lado. Então, o menos 5 vai para o mesmo lado do x. Menos 5, então lá vai ser mais 5, a operação contrária. Ficando isolado o y. E aqui, nesse ponto, nesse segundo passo, chegamos na inversa do g, que, como foi dito, precisa realmente fazer o contrário do que foi mostrado antes. Se lá tirava 5, aqui precisa aumentar 5 na sua inversa. Tá bom? Vamos à letra F agora. Vamos à letra F. F, bolinha, g de x. Isso também pode ser tratado assim. É a composta de f com g de x. Tá? Ok, vamos lá. Nesse caso que não temos um valor numérico no argumento, o sentido de fazer isso é de fora para dentro. Vamos lá no f. O que diz a instrução no f? 6x. Vamos escrever isso aí. Vamos lá? 6, e quando chega no x, não vamos, vamos colocar o argumento da função. O argumento é g de x. Tá bom? Temos a expressão 6 que multiplica g de x, tá? A continuação disso é o seguinte: 6 que multiplica, agora o g de x será substituído por x menos 5. A observação que sempre faço é que é obrigatório usar um parêntese nesse caso. O 6 precisa multiplicar tanto o x quanto o menos 5. E aqui eu estou fazendo no passo a passo. Alguém que tem está mais avançado aí na matéria fala: mas por que você já não colocou aqui substituído o x menos 5? Tá certo? Então poderia ser, claro. Fazendo aqui no passo a passo. Que fica assim, ó, 6 vezes x, 6x, e 6 vezes 5, 30. Resultado final. Tá certo? Quando não tem um valor numérico aqui nesse argumento, o final também vai ser uma expressão algébrica, tá certo? Não vai ter aquele valor fechado. Colocando aqui o resultado, 6x menos 30. Tá bom? Vamos à letra G.
Apagando. Agora na letra G. G, bolinha, F de X, né? Isso também é chamado da composta de G com F de X, certo? Vamos resolver isso então. Assim como foi feito no anterior, o sentido é fazer de fora para dentro. A função de fora é a função G, essa função aqui, onde tem a instrução x menos 5. Vamos escrever essa instrução e trocar o x pelo argumento da função que é f de x. Então fica assim, ó, x, que será chamado de f de x, que é essa expressão aqui dentro do parênteses, menos 5. E vamos finalizar assim, f de x é quem? F de x é 6x. 6x menos 5. Ou seja, a composta de g com f de x é 6x menos 5. E assim, chegamos ao final da questão 3. Espero que vocês tenham gostado. Tá ok? Valeu e até a próxima!